O bate-papo de hoje é sobre o cenário da alimentação e as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. Quais são as doenças provocadas pelo consumo de gordura trans? Como podemos nos prevenir? Qual o papel dos profissionais da nutrição nesse contexto? Como você avalia a alimentação da população brasileira e qual seria o papel do nutricionista nesse contexto? A alimentação do brasileiro, da brasileira, tem mudado muito em relação à expansão de produtos processados e ultraprocessados no Brasil, mas assim, a gente ainda tem no Brasil a chance de preservar a maior parte da alimentação da população brasileira, que ainda tem como base os alimentos de verdade, a comida de verdade, né? Então acho que a gente tem duas grandes missões no Brasil. Uma é evitar que a expansão de produtos processados, ultraprocessados, continue crescendo na dieta e no sistema alimentar, fortalecer e preservar esse sistema alimentar e a dieta do brasileiro, que é baseado em alimentos, em comida de verdade. E nesse sentido, o papel do profissional da nutrição é fundamental, desde a prática em relação ao aconselhamento de uma pessoa no nível individual, né? A gente tem um papel fundamental nesse âmbito de atuação, até a incidência que o nutricionista teria e tem e deve ter na indução e na formulação de políticas públicas. Porque a gente sabe que o trabalho em relação a cada âmbito de atuação, seja no planejamento de refeições, seja na orientação nutricional, esse é um trabalho que vai ser favorecido também se a gente consegue ampliar as políticas públicas que possam favorecer a alimentação para todo mundo, né? Então, além de eu ter esse papel, que é como que a gente pode ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, como que o nutricionista também pode ajudar e apoiar a formular políticas públicas que possam favorecer que essa decisão e essa escolha do indivíduo, ela dependa menos da força de vontade deles e seja mais determinada pelo um ambiente que é mais protetor. Então, independente da minha força de vontade ou não, eu vivo num ambiente que me permite comer melhor, me permite viver melhor, porque eu tenho políticas que vão me ajudar a alcançar isso, né? Então, em muitos países, as pessoas têm esse interesse e os profissionais da nutrição são fundamentais em estimular essa mudança e na decisão das pessoas de mudar para uma alimentação melhor. Mas se a gente não criar as condições para que essas escolhas sejam escolhas mais fáceis, a gente vai ter dificuldade de realmente conseguir essas mudanças. Então, nesse sentido, eu acho que o profissional da nutrição tem um papel fundamental desde essa orientação da lactância materna, alimentação complementar, a produção de refeições, até a formulação e a gestão de políticas públicas, exatamente. Fábio, recentemente a OMS lançou um pacote de medidas para eliminar a gordura trans do sistema alimentar global. O que são essas gorduras e a relação dela com as DCNTs? Essas gorduras elas são mais comumente conhecidas como as gorduras hidrogenadas, né? Acho que a maior parte da população conhece dessa forma. Mas essa é, de fato, a maior parte dessas gorduras trans são formadas no processo de hidrogenação, e por isso gorduras hidrogenadas, e é um processo que busca transformar óleos mais líquidos em óleos mais rígidos. E isso foi uma estratégia que a indústria utilizou há muitos anos atrás, introduziu na indústria de alimentos para manter um pouco maior o tempo de prateleira de alguns produtos e garantir textura e tal por mais tempo. Mas a gente descobriu, depois de acompanhar vários estudos, que o consumo dessa gordura hidrogenada parcialmente, essa gordura que foi introduzida pela indústria, gera uma série de malefícios para a saúde da população. E aí, principalmente as doenças coronarianas, ou seja, ele facilita o entupimento de vasos das coronárias, né? E obviamente com esse impacto a gente tem doenças do coração associadas ao consumo
excessivo dessas gorduras. E mesmo uma pequena quantidade dessas gorduras já pode causar esses problemas. Então a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo total de energia ele não pode ser, menos de 1% pode vir de gorduras trans, justamente porque por cima de 1% a gente já teria efeitos maléficos para o coração. E nesse sentido, por que também do 1%? Né? A gente sabe que as gorduras trans, elas também existem de forma natural em alguns alimentos na natureza. Então a gente encontra, por exemplo, nas carnes, nos alimentos produzidos por ruminantes, né? Como bovino, caprino, então queijo, leite, eles têm uma quantidade, mas essa quantidade é muito pequena. Então o consumo de alimentos naturais não é o que causa o problema em relação a excessivo consumo. Mas no momento que a indústria introduziu isso, principalmente nos panificados, mas também a gente pensar um exemplo clássico são as margarinas, e isso obviamente gerou um incremento no risco de doenças do coração em várias populações. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde propôs esse pacote de medidas para eliminar as gorduras trans do mundo até o ano de 2023. Considerando que as gorduras trans são totalmente desnecessárias, ou seja, a gente não está falando de eliminar algo que sempre esteve aí, não foi algo introduzido pela indústria e a gente agora passa a buscar essa retirada desse aditivo que foi inserido pela indústria, inclusive em produtos que não necessitam de gordura trans e não necessitavam. Então, vários pães, inclusive o pão francês, por exemplo, que há muitos anos atrás não tinha nenhuma gordura trans e passou a ser incluído. Então, a eliminação dessa gordura é importante e, para isso, a gente precisa não só de mobilizar a população e as empresas para que elas possam modificar, mas a gente precisa de normas e legislação, né? Então, por essa razão, o fato das agências reguladoras serem as responsáveis e competentes por regular alimentos nos países, é fundamental que a sociedade possa apoiar essa definição e a formulação de normas para que essa eliminação de gordura trans possa proteger não só uma ou outra pessoa em relação às decisões que elas fazem para comprar um produto ou outro, para que todos os produtos tenham essa restrição aplicada e para toda a população possa se beneficiar dessa eliminação das gorduras trans. Né? Correto. E nesse mesmo sentido, o CFN e a Asbram lançaram o projeto denominado Pela Saúde do Coração, Gordura Trans Não. Nosso objetivo é construir com os poderes executivo e legislativo normas que eliminem o uso das gorduras trans na produção dos alimentos industrializados. Nessa tarefa, contamos com vocês. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Nutrição na Real. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Não perca, te espero lá.